Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês um tema de relacionamento, tá? Para as pessoas solteiras, tá bom? Então, a pergunta de hoje é: por que os meus relacionamentos não dão certo? Vamos descobrir? A gente tem aqui o trevo, tá? Que é um sabonetinho, a pedrinha ametista ou um tercinho, tá? Dá uma pausada no vídeo para você mentalizar, respira fundo, ver com qual dessas peças você acaba tendo uma conexão maior. Hoje eu tô trazendo dois novos jogos, tá? Então a gente vai estreá-los hoje, tá bom? A gente vai começar com quem escolheu o trevo. Então eu vou tirar as outras cartinhas daqui. E vamos começar com o trevo, certo? Então vamos lá. Por que os meus relacionamentos não dão certo? Para quem escolheu essa carta, é o seguinte: a gente tem aqui um perfil de pessoa que é, vamos dizer assim, um pouquinho mandona, talvez orgulhosa, né? Quer as coisas do seu jeito, a sua maneira, né? Aqui mostra que tem um pouco de mistério, então não se abre tanto, né? Às vezes fica em dúvida se vai, se não vai. Então, assim, aqui olhando o todo, a gente vê que assim, quem quer demais não quer nada, né? Ou quem sabe demais não sabe de nada. Porque é importante que a gente entenda que num relacionamento a gente precisa abrir mão de algumas coisas em alguns momentos. Não dá para querer tudo da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Nós somos todos seres humanos, então todos nós vamos cometer erros em alguns momentos da vida. E um relacionamento, ele precisa estar baseado não só na parte sexual, nas afinidades, mas também na condição de estar com alguém que você possa perdoar e que possa te perdoar com relação a algumas falhas, né, e situações. Claro que algumas coisas nem sempre dá pra gente perdoar, então precisa pôr aí na balança para ver. Mas num geral aqui, eu vejo que a pessoa escolheu o trevo é uma pessoa que tem uma personalidade bem forte, que é uma relação, mas que é da maneira dela, né? Às vezes força um pouco a barra, então às vezes perde um pouquinho o senso de o bom senso, vamos dizer assim. Então precisa equilibrar isso aí, né? Aqui tem uma energia que é uma energia que ainda é muito apegada à matéria, né? Precisa trabalhar um pouquinho isso. As pessoas não podem ser uma coisa na nossa vida, elas não são nossas, né? Elas são pessoas que entram na nossa vida para agregar, né, para que seja gostoso, agradável, né, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente não pode tomar posse das pessoas. Então, aqui fala que você precisa encontrar um pouco mais de leveza, né? De desapego. Não pode ser tão apegado no seu relacionamento, não dá para ser tão orgulhoso, né? A gente tem que se empenhar, se dedicar, mas não dá para forçar a barra, né? Então, se você tá num relacionamento que você tem que se esforçar demais, já tá errado, né? Já não é legal. E é importante que você também trabalhe a sua autoestima, porque parte dessa situação vem da sua insegurança, né? Que lá no fundo ela existe, você não demonstra muitas vezes, né? Porque você demonstra ser uma pessoa forte e tudo mais, mas lá no fundo tem medo. Tem um medo de perder, um medo de. E aí você acaba ficando nessa situação de forçar a barra, às vezes sufocar, né? Que tem algumas pessoas que acabam sufocando as outras. Então aqui pede equilíbrio, né? Pede para que você pondere, para que você seja mais equilibrado, né? Aqui a carta da lua tem paixão, tem envolvimento, tem encantamento, mas precisa também ter o um encantamento, mas com os pés no chão,
né? Não dá para ser uma coisa avassaladora e que segue a gente. Precisa ser uma coisa um pouco mais. Não que a gente não possa se apaixonar, a gente pode, a gente deve, né? Mas não com apego, com posse, tá? Com mais equilíbrio, com mais sabedoria, se expressar melhor também, né? É importante a gente se expressar. Vou pegar aqui um conselho do oráculo para você que escolheu aí o trevo. Vamos ver o que o oráculo vai dizer para você. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontando para nós mesmos. Não julgueis para não serdes julgado. Então, é aquilo que eu falei, vem de encontro aqui ao que saiu para quem escolheu o trevo, né? Às vezes a gente precisa ponderar, né? Perdoar, ser menos orgulhoso, né? Não ficar apontando tantos erros das pessoas, porque todos nós erramos, né? E quando a gente está muito apegado a algumas crenças, a alguns valores, a algumas situações, a gente acaba ficando meio sem peso e medida. A gente acha que tudo tá errado, que tudo tá fora, porque a gente quer ter tudo sob controle, né? E não dá para ter tudo sob controle. Tem que se entregar um pouco mais, soltar um pouco essas rédeas, se abrir mais, deixar esse orgulho de lado, entender que todos somos humanos e todos podemos errar. Né? Não dá para ficar julgando a todo tempo e tratando as pessoas com tanta dureza, tá bom? Tenta abrir o coração, viu? Tenta abrir o coração que você vai encontrar um amor aí quando você conseguir trabalhar isso. O amor precisa ser leve, né? Com leveza, senão não dá, não se constrói. Para quem escolheu a ametista, vamos lá? Vamos lá. Eita, não. Eita! Vamos lá. Gente, essa pessoa que escolheu a ametista é uma pessoa que não sabe o que quer, né? Tem hora que quer estar sozinho e que acha que tá bom assim, fica cômodo, né? Estar como as coisas estão, mas ao mesmo tempo também quer movimentar a vida, não sabe o que quer. Então aqui, gente, a primeira coisa é saber o que se quer verdadeiramente, né? Aqui fica claro que essa pessoa, que você, né, que quem escolheu a ametista, acaba tendo vários encantos e paixões e envolvimentos, é uma pessoa mais solta, que gosta de se aventurar, né, que se joga mesmo, né, pelo mundo aí, mas tem seus altos e baixos, tem hora que quer ser solteiro, tem hora que quer ficar com alguém. Então, a base aqui de tudo é você ter um norte, né? Então, por que seus relacionamentos não dão certo? Por conta dessas oscilações e até de algumas imprudências. Precisa trabalhar um pouquinho da sua responsabilidade afetiva, viu? Algumas pessoas aqui traem, algumas pessoas aqui acabam, se não traindo efetivamente, fica de conversinha, aquela coisa paralela, né? Então, assim, lembre-se que isso é uma leitura geral, então adapte para sua realidade, tá? São algumas pessoas que têm esse perfil e outras que têm um perfil extremamente livre, mas que tem horas que pega aí num pedacinho ali que fala, poxa, eu queria ter alguém e tal. Então a base aqui de conselho para essa pessoa, para você, decide, né? Você quer ser do mundo ou você quer estar com alguém? Né? Talvez encontrar alguém que seja livre como você pode ser um caminho, né? Talvez encontrar alguém que também viva, só que é difícil, né? Porque talvez essa pessoa entre numa oscilação, você também, e aí estabilidade a gente tem quando a gente de fato decide o que a gente quer. Aqui mostra que você está acomodado nessa situação que você vive hoje, né? E aí você acha, deixa assim e tal. Aí de vez em quando vem uma vontadezinha, mas você também, aqui mostra, né, a carta bracinho cruzado ali, esperando acontecer. E de fato parece que cai no colo, né, alguns relacionamentos, algumas pessoas, mas você tá aí, entre altos e baixos, livre, solto. Aqui essa pessoa é realmente
um espírito muito liberto, né? Então, seus relacionamentos talvez não estejam dando certo, na verdade, assim, não estão dando certo, porque você ainda não definiu de fato se você quer realmente estar com alguém. Então, esse seu espírito livre, solto, com o seu instinto de querer viver e conhecer pessoas, né? Gosta, né, de pessoas em volta, de relações, então isso acaba dificultando um relacionamento a dois, né? Mas o que é combinado não sai caro, então um relacionamento aberto para você, ah, não, para mim não dá. Então é importante que você tenha responsabilidade afetiva, né? Não brinque com os sentimentos das pessoas, né? Pessoas que têm esse perfil acabam ferindo muito outras pessoas. É nítido que vocês não fazem por mal, né? Não é que vocês querem fazer por maldade. Mas é importante que você tome consciência dessa situação e só se envolva de fato com alguém quando você souber verdadeiramente o que você quer. E se você ainda não tiver numa pegada de se relacionar, joga real, joga a verdade, fala a verdade pra pessoa para que ela não sofra, tá? Olha aqui, no fundo tem muito sofrimento, tá? Aqui vem uma base mental, né? Aqui mostra que você tem questões internas que te deixam muito tristes, né? E você tem momentos aí de solidão bem pesados, né? Alguns momentos aí, você e o travesseiro, você no banho, aquele momento que a gente tá sozinho e tem bastante sofrimento aí dentro da sua cabecinha, né? Então, que medo é esse? Que sofrimento é esse que te impede de estar com alguém, que te estagna, né? Precisa olhar para dentro aí e entender quais são esses medos, trabalhar essa parte, trazer para o seu consciente, né? Por quê? Por que não estar com alguém? O que te aflige? Por que não pode, né? Então aqui o conselho para quem escolheu a ametista é olhar para dentro, né? Avalia esses momentos em que você acaba sentindo esse aperto no coração. O que pega mais nessa hora, né? O que te dói mais nesse momento? Começa a se conectar um pouquinho com esses pensamentos para entender a origem deles e você poder parar com essas oscilações entre querer e não querer e poder escolher um caminho para você de fato se libertar, se entregar. No fundo, aqui essa carta mostra que você gostaria sim, lá no fundo, de estar com alguém, mas isso oscila. Você fica entre estar com alguém e estar livre no mundo, né? E aí realmente fica um pouquinho difícil, né? Mas tem sofrimento aí te bloqueando, viu? Tem sofrimento aí interno no seu coração, que só você sabe, né? Que são aqueles pensamentos, aquela dorzinha que a gente sente na alma, elas precisam ser trabalhadas. E pela carta aqui, é um sofrimento dolorido, né? Vamos ver o conselho do oráculo para você? Aqui. Só se desilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. Ou seja, será que esse sofrimento não é por conta de expectativas que você coloca em cima das pessoas e que elas nunca são atendidas, né? Porque assim, a gente cria expectativa em cima das pessoas, mas é a gente que cria, né? Às vezes as coisas estão ali diante dos nossos olhos, mas a gente quer acreditar que é diferente, que é de outra forma, ou a gente constrói um ser perfeito, né? E não somos perfeitos. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? E quando a gente coloca uma pessoa num pedestal e acha que ela é incrível, maravilhosa, a gente vai cair do cavalo, vai se decepcionar sim. E aí entra nessa raiz de sofrimento, né? Então não adianta você. Provavelmente aqui essa pessoa passou por uma grande desilusão, né? E isso acabou virando um trauma. E aí você acaba bloqueando, e aí você fala, poxa, minha vida sozinho é tão ok, é tão de boa, né? Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho preocupação, pra que eu vou arrumar dor de cabeça? Porque você criou na sua mente um padrão de que relacionamento é sofrimento. E não é. O que faz a gente sofrer são as nossas expectativas. Então tenta se desprender dessas expectativas e tenta entrar num relacionamento sem esperar nada, aceitando que aquela pessoa que está com você
é tão humana quanto você e que ela vai errar assim como você erra. Permita que o outro seja ele mesmo, né? Para que você também seja, né? Então aqui, com essa cartinha de conselho que saiu, dá um pouquinho mais de clareza aqui, né? Tem desilusão aí que você passou e que gerou um trauma, tá? Então trabalha essa questão internamente. A gente só se ilude quando a gente quer, tá bom? Então para você que escolheu a ametista, acredita no amor de novo, dá uma chance aí pro amor, tá bom? Vamos pro próximo. Aí a gente vai pro terço. Quem escolheu o terço? Vamos lá. Opa. Eita. Vamos lá. Para quem escolheu o terço? Bom, em alguns casos, tá? Em alguns casos tem uma situação aí de muito medo de traição. Muito medo. Talvez você já tenha sido traído, isso virou um trauma, virou uma coisa que te tira o sono. E você tem dificuldade em equilibrar esse medo, esse trauma dentro de você. E aí você cria alguns pensamentos, padrões, expectativas e situações que são infundadas e te atrapalham a alcançar de fato um relacionamento tranquilo, né? Então, esse excesso de pensamento, esse excesso de medo, esse trauma que você carrega, né? Ele acaba sendo destruidor, né? Ele esquenta demais a sua cabeça, ele tira um pouco da sua lógica, aí você fica ali investigando, querendo saber, fica de olho, sempre querendo controlar, né? E aí esse controle te faz sofrer demais, não tem como a gente ter uma relação, né? Viver a vida sempre ali, querendo fiscalizar, querendo que tudo esteja posto às claras, né? A gente tem que ter um relacionamento sempre franco e transparente, nem todo mundo tem, infelizmente, mas quando a gente tem traumas, esses traumas acabam bloqueando de fato qualquer evolução nos relacionamentos, né? Então, aqui algumas pessoas já foram traídas e esse medo atrapalha muito esse processo. Algumas outras pessoas é por conta de um relacionamento passado que ainda não foi bem resolvido, que ainda fica te assombrando, né? Ex, né? Às vezes que fica ali perturbando, ou às vezes você nem fala mais, mas esse sentimento dentro de você ainda não foi solucionado, não foi resolvido. Então ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser trabalhado. Então a gente tem alguns perfis de pessoas aqui, então você adequa aí para sua realidade, tá? Então, será que tem algum sentimento dentro de você que ainda não foi resolvido e que te impede de se libertar? Aqui a carta pede para que você tire da frente tudo aquilo que não te serve mais. Só assim você vai conseguir desenvolver um relacionamento saudável e feliz, tá? É importante que você quebre algumas crenças limitantes. É importante que você de fato encerre, né? Realmente encerre tudo aquilo que não te serve mais, tá? Deixa o passado no passado. E tem alguns pensamentos, algumas coisas que ficam ali rodeando a sua cabeça que você precisa aprender a controlar, né? E você também precisa confiar numa justiça divina, né? Entender que não é você que vai punir caso alguém te engane, caso... Não, deixa pra vida. Tenta deixar... entrega nas mãos de Deus, né? Que o pessoal fala. Entrega pro universo. Deixa as coisas acontecerem. Para de querer ficar no controle, fiscalizando, né? Se desapega também. É isso para as pessoas que têm medo, né? Aí da traição. Agora, para as pessoas que têm aí um passado que ainda não... Mesmo que não faça parte, tá? Mesmo que seja alguém que você não tenha mais nenhum tipo de contato, às vezes a gente tem sentimentos no nosso coração que a gente acha que não, mas eles estão lá, tá? E aí você precisa cuidar disso. Equilibrar os seus sentimentos, abrir teus olhos, trazer para o consciente tudo o que acontece aí dentro de você, tá? Ah lá, mais aqui, adiamento.
né? A carta do adiamento, mais aqui, é um sofrimento da mente. Por que não decidir agora as coisas, gente? A gente fica às vezes adiando, né? Então, por que não decidir agora? Essa carta vem muito a ver, né? Tem coisas que você fica adiando. Ah, depois eu faço, depois eu falo, depois eu isso, depois eu aquilo. Depois não, gente, agora. Quando você adia uma atitude, você também adia a sua vitória, seu livramento, né? Então, para de adiar a sua felicidade, que é isso que está acontecendo. Você fica adiando algumas decisões na sua vida, deixando para depois, e você está deixando a sua felicidade para depois. É a sua felicidade que está ficando para depois, entendeu? Por que não decidir agora? Essa carta traz muito esse pensamento, viu? Então, veja tudo que você precisa limpar da sua vida, todas as decisões que você precisa tomar, né? Encerre aquilo que não faz mais sentido para que o novo venha, para você abrir espaço para o novo. Tá? E aqui fala que você tem coisas incríveis por vir, mas depois que você tirar da frente aquilo que não serve mais, tá bom? Inclusive pensamentos, medos, não é só pessoas não, viu? Pensamentos, crenças, padrões, né? Às vezes a gente cria aí alguns valores dentro da gente que não tem fundamento, né? Então a gente tem que se basear com coisas que tenham fundamento para que um relacionamento seja construído na rocha, que a gente fala, e não na areia, né? Não dá para ficar criando expectativas demais. Vamos ver o seu conselho do oráculo? Essas cartinhas ficaram no final, vamos lá. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em oportunidade ou para reafirmar um propósito. Aqui, gente, lembra que eu falei aqui, ó, a carta da torre, né? Às vezes a gente tem dificuldade com relação a algumas coisas. Aqui fala do adiamento, que a gente já conversou. Então, precisa rever tudo isso, né? Reveja como está a sua vida, seu coração, seus sentimentos. E ver o que faz sentido de fato, né? A gente tem traumas, medos, bloqueios que acabam limitando muito o encontro da nossa alma com a felicidade. E precisa trabalhar isso. Como? Olhando diferente para elas, querendo mudar isso, tá? Então, ó, pense no obstáculo como uma forma de ajuda, né? Então, hoje você tem esses medos, esses traumas, pega isso como uma oportunidade maravilhosa de você transformar a sua vida, porque tem aqui a carta do sol, ela tá só esperando você tomar decisões para o sol brilhar para você, né? Tem um caminho lindo aí, bem iluminado, mas você precisa tomar consciência de algumas coisas aí, tá? Internas, e pôr ponto final onde tiver que pôr ponto final e encerrar tudo aquilo que tiver que encerrar. A partir daí você vai ver oportunidades surgindo assim com a maior facilidade do mundo, tá? Aqui, ó, para que o obstáculo se transforme em oportunidade. Se o seu propósito é ter alguém, então trabalha isso aqui, tá bom? Gente, essa foi a leitura de hoje. Se vocês gostaram, dá um like, curte, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, assim você ajuda a divulgar o meu trabalho. Se tiver algum tema que você queira, é só mandar que eu gravo para vocês, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!